Aprender sempre, quarto ano, Ensino Fundamental, Língua Portuguesa, volume 3, Sequência Didática 1. Ler e comentar textos jornalísticos, aulas 1 e 2, explorando jornais impressos. Antes de começarmos a nossa atividade, coloquem o nome da escola, o nome de vocês, a data e o ano e a turma. Sequência didática 1. Ler e comentar textos jornalísticos. Sequência didática 1. Ler e comentar textos jornalísticos. Para iniciar, vamos conhecer todas as etapas deste percurso de estudo. Então, aula 1 e 2, explorando jornais impressos. Aula 3, seleção de textos jornalísticos que gostariam de ler. Aula 4, roda de jornal, compartilhamento de impressões, informações sobre os textos lidos. Aulas 5 e 6, leitura colaborativa de uma reportagem. Aula 7, roda de jornal para leitura de uma notícia ou reportagem que a turma escolherá para se informar mais sobre o mesmo assunto. Aula 8, leitura colaborativa de mais uma notícia. Aulas 9 e 10, seleção de notícias e produção de um jornal moral. Aulas 1 e 2, explorando jornais impressos. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai conversar com os colegas sobre a importância do jornal na vida das pessoas, explorar alguns jornais impressos para conhecer sua organização e ler notícias que lhe pareçam interessantes. Número 1. Você certamente conhece alguém que lê jornais ou assiste a telejornais. Que jornais você lê com frequência? Hoje em dia, existem jornais impressos e digitais, que são lidos diariamente por muitas pessoas em busca de notícias. A Pesquisa Brasileira de Mídias 2016 aponta que a versão impressa ainda domina a preferência dos leitores. Então, aqui nós temos um gráfico mostrando para nós que 2% das pessoas leem tanto a versão impressa como a digital, mais na versão digital, 20%, não sabe ou não quis ler, 2%, responder, 2%, e mais na versão impressa, 66%. Então, a maioria prefere a versão impressa do jornal. Por que você acredita que as notícias, reportagens e outros textos jornalísticos são tão importantes na vida das pessoas? Que tipo de notícia é publicada nos jornais impressos e digitais? Então, por que vocês acham que as pessoas acreditam que são tão importantes as notícias na vida delas? Porque as pessoas querem estar bem informadas, elas querem saber o que está acontecendo na cidade delas, na região que elas moram e no mundo, no país em que elas vivem. Que tipo de notícia vocês acreditam que são publicadas nos jornais impressos, aqueles que nós encontramos nas bancas, ou digitais? Geralmente, é publicado todo tipo de informação, política, economia, cultura, saúde. Por isso que as pessoas buscam jornais para elas ficarem bem informadas sobre diferentes temas. Bem, como nós não estamos ainda na sala de aula, será enviado para vocês, possivelmente, um jornal digital para que vocês possam dar uma olhada e analisar as partes desse jornal. Caso não seja possível o envio desse jornal digital, vocês podem estar pedindo para os familiares de vocês irem até uma banca e adquirir um jornal para que vocês possam fazer essa análise, tá certo? Número 2. Analise o jornal que recebeu.
A ideia é que você explore todas as páginas, encontre diferenças e semelhanças entre elas e leia os textos que compõem o jornal. Com foco na primeira página, preencha o quadro abaixo e compartilhe o que descobriu com os colegas. Então, quando vocês receberem o jornal digital ou conseguirem o jornal impresso, vocês vão analisar a primeira página desse jornal, tá certo? E aí vocês farão anotações de vocês. O que você encontrou na primeira página do jornal? Então, observando a primeira página, o que vocês encontraram? Vocês vão escrever neste espaço. Para que serve a primeira página do jornal? Vocês vão escrever neste espaço. Número 3. Agora, pensando na exploração que você fez de todo o jornal, preencha o quadro abaixo e compartilhe com os colegas o que descobriu. Então, na atividade anterior, vocês tinham que observar apenas a primeira página. Agora, vocês vão analisar todo o jornal, vão explorar ele completamente e vão responder: quais são as partes do jornal que você está analisando? Há alguma divisão? O tipo de informação é sempre o mesmo em todas as partes? Explique. Então, vocês vão explicar com as palavras de vocês. Então, olha só, este é o momento de vocês estarem conhecendo alguns jornais. Como nós sabemos, eles possuem vários nomes, então tem vários tipos de jornais. Tem Jornal Moema, o Estado de São Paulo, o Globo, Folha de São Paulo, Correio Popular. Então, dependendo do município, existem vários nomes para o jornal, tá certo? E como nós podemos observar, tem a versão impressa, que é aquela que nós encontramos nas bancas de jornais, em alguns supermercados, algumas pessoas recebem em sua residência, e também temos a versão digital, que nós podemos acompanhar pelo notebook, pelo tablet, pelo celular e ficar por dentro de todas as notícias que rodam o Brasil e o mundo. Vamos analisar juntos essa primeira página de um jornal. Então, o que nós observamos aqui? Que tem o cabeçalho, que pode vir com orelha, que é o logotipo do jornal, ou associação do qual aquele jornal faz parte, ou não. O título do jornal, a manchete principal, chamada principal, outras manchetes consideradas importantes pelo editor do jornal, aqueles assuntos que geralmente vai interessar o leitor, fotos. Podem ser legendadas ou não, mas todas devem conter a fonte de onde foram tiradas. Outras chamadas. A página principal de um jornal contém várias chamadas. Aqui apontamos somente uma como exemplo. Agora, com jornal impresso ou com jornal digital, vocês vão ter que observar. Encontraram o nome do jornal? Qual que é o nome do jornal que vocês estão analisando? Em que parte da capa se encontra o nome do jornal? Na parte superior, na parte inferior, na lateral? Esse jornal contém a data? Nós conseguimos encontrar essa informação? A manchete. Qual é o tamanho da letra na capa? Há um título maior que o outro? Por que isso acontece? A manchete ajuda a antecipar informações sobre o assunto destacado. Por que você acredita que esse assunto está em destaque na capa do jornal? Títulos e chamadas das notícias, indicação da página e caderno para que o leitor encontre a notícia completa. Que perguntas que nós encontramos na capa, na primeira página do jornal? Outras informações, nós conseguimos encontrar o nome do editor, contato do jornal. Para que vocês acham que eles colocam o contato do jornal? Então, vocês vão observar tudo isso na primeira página do jornal, tá certo? Então, vocês vão colocar lá
qual que é o nome do jornal, se tem os dados, né, do editor desse jornal, se tem o contato do jornal para que a gente possa conversar com eles, dar a nossa opinião, informar alguma coisa, a manchete, como é escrita, como que está escrita nessa primeira página do jornal, por que que tem letras maiores que as outras, como estão as fotos, tem gráfico, as fotos são legendadas, então vocês vão observar tudo isso para poder preencher a atividade número 2, tá certo? Nós fizemos uma breve observação juntos e agora cada um vai observar o seu jornal. Número 2. Então, depois de analisarem o jornal que vocês receberam digitalmente ou que vocês conseguiram adquirir na banca, o que você encontrou na primeira página do jornal? O que vocês observaram? A primeira página de um jornal é formada basicamente de manchetes e chamadas que prendem a atenção do leitor. Além disso, nós encontramos o nome do jornal, cabeçalho, fotos, número da edição, entre outras informações. E o que vocês colocaram? Lembrando que vocês vão fazer as anotações do jeito de vocês. São apenas sugestões, tá certo? Para que serve a primeira página do jornal? Então, qual a finalidade da primeira página do jornal? Chamar a atenção do leitor para o conteúdo do jornal. Apoiar o leitor na localização das matérias no interior do jornal. Provocar no leitor o interesse em comprar o jornal. Então, a primeira página serve para isso, chamar a atenção do leitor. Ele vai observar as imagens, as manchetes, os títulos, né? E vai sentir vontade de comprar o jornal para ficar mais informado, de ler com detalhes as notícias, as reportagens que vão estar dentro do jornal. A questão número 3 pergunta: quais são as partes do jornal que você está analisando? Há alguma divisão? O tipo de informação é sempre o mesmo em todas as partes? Explique. Então, vocês vão escrever com as palavras de vocês. Vocês vão explorar todo o jornal. Na atividade anterior, nós tínhamos que analisar apenas a primeira página. Agora, vocês vão analisar o jornal por completo. O que nós sabemos? Que o jornal é dividido em várias seções. Então, nós temos a parte que vai falar sobre política, vamos ter a parte que vai falar sobre cultura, nós vamos ter a parte que vai falar sobre saúde. Então, qual é a parte que vocês estão analisando? O tipo de informação é sempre o mesmo em todas as partes? Então, vocês vão estar atentos para explicar essas informações, tá certo? Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos.